O Hino da Pérola. Bardesanes, influente poeta do gnosticismo cristão do século II, oferece uma excepcional oportunidade para percebermos a profundidade do misticismo nos primórdios de nossa tradição interna. O hino apresenta um comovente relato da peregrinação da alma, que culmina com a sua salvação, representada pela aquisição da pérola gnosis, e o consequente retorno ao reino da casa do Pai, num estreito paralelo com a parábola do filho pródigo. Deixemos que a mensagem celestial de esperança penetre em nossos corações, pois a história que será narrada é a história de nossa vida. Quando eu era criancinha, demasiado novo para falar, e morava no reino da casa de meu pai, deleitando-me na riqueza e no esplendor daqueles que me nutriam, meus pais me enviaram do Oriente, nosso lar, numa missão, equipado com suprimentos para a jornada. Das riquezas de nossos tesouros eles me deram um grande carregamento, mas que era leve, para que eu pudesse carregá-los sozinho. A carga consistia de ouro das terras altas, prata dos grandes tesouros, joias de esmeraldas da Índia e ágatas de Cuxã. E cingiram-me com diamantes. Retiraram a minha veste cravejada de joias e adornada de ouro que, por seu amor, haviam feito para mim, e meu manto de púrpura, confeccionado na minha exata medida. E fizeram um pacto comigo, gravando em meu coração para que eu não pudesse esquecê-lo, dizendo isto: se tu fores ao Egito e dali trouxeres a pérola que se encontra no meio do mar, envolta pela serpente voraz, então colocarás outra vez a veste cravejada de joias e, por cima, o manto que tanto aprecias, e serás um herdeiro de nosso reino, juntamente com teu irmão, o segundo em nossa hierarquia. Deixei o Oriente e parti acompanhado de 2 guias, pois o caminho era difícil e perigoso e eu era jovem para uma tal viagem. Atravessei as fronteiras de Maishan, o lugar de encontro dos mercadores orientais. Cheguei à terra de Babel e entrei pelas muralhas de Sarbug. Continuei e, chegando ao Egito, meus acompanhantes separaram-se de mim. Incontinente procurei a serpente, estabelecendo-me próximo de sua morada, aguardando a ocasião em que ela ficasse sonolenta e fosse dormir, para então tirar-lhe a pérola. Como estava sozinho e me mantinha à parte, parecia um estranho para meus companheiros de hospedagem. Entretanto, lá eu vi um homem livre, meu parente da terra da alvorada, um jovem formoso e bem favorecido, filho de nobres. Ele veio e juntou-se a mim. Filo, meu parceiro predileto, um parceiro para minhas jornadas. Como constante companheiro, alertou-me sobre os egípcios, para que evitasse misturar-me com os impuros. Pois, havia-me vestido como eles, para que não pudessem imaginar que eu era estrangeiro e tinha vindo de longe para apossar-me da pérola e pudessem assim incitar a serpente contra mim. Mas por alguma razão, eles souberam que eu não era de seu país. Com suas artimanhas, apresentaram-se a mim e ofereceram-me seus alimentos para comer. Ao prová-los, esqueci-me que era filho de um rei e tornei-me um servo do rei deles. Esqueci completamente a pérola para a qual meus pais me haviam enviado e, com o peso de seus alimentos, mergulhei num sono profundo. Meus pais percebiam tudo aquilo que estava acontecendo, e ficaram ansiosos. Foi feita então uma proclamação em nosso reino, que todos se apresentassem rapidamente no pórtico. E então os reis e chefes de Partia e todos os nobres do Levante decidiram que eu não deveria ficar no Egito. Escreveram-me uma carta e nela todos os nobres assinaram seu nome, de parte de teu pai, o rei dos reis, de tua mãe, senhora do Levante, e de nosso segundo, teu irmão, ao nosso filho no Egito, saudações. Acorda e desperta de teu sono. Ouve as palavras de nossa carta. Lembra-te que és filho de um rei, vê a quem serviste em tua escravidão. Pensa outra vez sobre a pérola, a razão pela qual viajastes ao Egito. Lembra-te de tua veste gloriosa e de teu esplêndido manto, para que possas outra vez vesti-los e usá-los como ornamentos, e para que teu nome possa ser lido no livro dos heróis, e com nosso sucessor, teu irmão, possa ser herdeiro em nosso reino. A carta, que o rei havia lacrado com sua mão direita, era como um mensageiro contra a ameaça dos filhos de Babel e dos rebeldes demônios do labirinto. Ela voou na forma de uma águia, a rainha de todas as aves, voou até pousar ao meu lado,
transformando-se num discurso inteiro. Com sua voz e o som de suas asas, levantei-me, despertando de meu sono profundo. Tomei-a, beijei-a, parti seu lacre e ali. As palavras de minha carta estavam redigidas como as que estavam escritas em meu coração. Lembrei-me naquele momento que eu era filho de rei e que minha alma, nascida livre, tinha saudade daqueles da mesma natureza. Lembrei-me novamente da pérola, pela qual eu havia sido enviado em missão ao Egito. E comecei a cativar a terrível e ruidosa serpente. Encantei-a para dormir, cantando para ela o nome de meu pai, o nome de nosso segundo e o de minha mãe, a rainha do Oriente. Apoderei-me, então, da pérola e parti em direção à casa de meu pai. Retirei as vestimentas sujas e impuras, deixando-as em seu país de origem. Dirigi-me para o caminho pelo qual havia vindo, a estrada que leva à luz de nossa casa, o Oriente. No caminho, encontrei diante de mim a mensagem que havia me despertado. E assim como ela havia me despertado com sua voz, agora me orientava com sua luz que brilhava à minha frente, com sua voz vencia meu temor, e com seu amor me conduzia. Eu seguia adiante. Vislumbrava, às vezes, as vestes reais de seda, brilhando diante de mim. Segui adiante, passei pelo labirinto, deixei a terra de Babel à esquerda, e cheguei a Maixã, o lugar de encontro dos mercadores, que se localiza na costa. Meus pais enviaram-me a veste de glória que eu havia despido e o manto que a cobria. Enviaram-nos das alturas de Hircânia, pelas mãos de seus distribuidores de tesouros, pois que, por sua lealdade, a eles podiam ser confiados. Sem me lembrar de seu esplendor, pois a havia deixado na casa de meu pai na minha infância, ao vê-la, imediatamente a veste pareceu-me como a imagem de mim mesmo. Percebi nela todo o meu ser e, por meio dela, reconheci-me e percebi-me. Pois, apesar de termos sido originados da mesma unidade, éramos parcialmente divididos e, no entanto, éramos também unos em semelhança. Também, os tesoureiros que a haviam trazido do alto para mim, vi que eram dois seres, mas havia uma única forma em ambos, um único símbolo real consistindo de duas metades. E traziam meu dinheiro e minha riqueza em suas mãos e deram-me minha recompensa. A gloriosa veste reluzente, enfeitada com brilhante esplendor de cores, com ouro, pérolas e também com pedras preciosas de diferentes cores. Para realçar sua grandeza estava cingida com diamantes. Além disso, a imagem do Rei dos Reis estava estampada inteiramente nela, pedras de safiras tinham sido afixadas na gola com lindo efeito. Percebi que movimentos de gnosis abundavam em toda a sua extensão, e que estava se preparando como que para falar. Ouvi o som de sua música, que sussurrava ao descer: sou eu que pertence àquele que é mais forte do que todos os seres humanos e para o qual fui indicada pelo próprio Pai. E percebi em mim como minha estatura aumentava com sua atividade. E, agora, com seus movimentos reais, ela vinha em minha direção, como que apressada nas mãos de seus doadores, para que eu pudesse tomá-la e recebê-la. E de minha parte, também, meu amor instava-me a correr ao seu encontro e tomá-la. Estendi-me para recebê-la, com sua beleza colorida vesti-me e enrolei-me em meu manto de cores resplandecentes. Vestido dessa forma, ascendi ao portal das boas-vindas e da reverência. Inclinei minha cabeça e prestei homenagem à glória do Pai que havia enviado, cujas ordens eu havia cumprido, e que, de sua parte, também havia feito o que prometera. Ele recebeu-me com alegria, e fiquei com ele em seu reino, e todos seus súditos estavam cantando hinos com vozes reverentes. Ele permitiu-me também ser levado à corte do rei em sua companhia, para que com a pérola eu pudesse comparecer diante do rei. A história começa quando uma alma demasiado nova para falar, exercer seus poderes, é enviada, por seus pais, do mundo espiritual para o mundo material, numa missão que representa a grande peregrinação da alma. O Oriente é onde nasce a luz do sol físico e, no sentido figurativo, é a origem da luz espiritual primordial. A alma é enviada com suprimentos para a jornada, que são a substância de todos os planos pelos quais o peregrino deve passar.
As riquezas do tesouro do Pai, joias e metais preciosos, referem-se aos poderes espirituais, que possuem grande valor e nenhum peso, podendo ser carregados facilmente pela alma. O ouro das terras altas simboliza a mais elevada sabedoria espiritual e a prata a compreensão espiritual, o diamante, a pedra mais preciosa, simboliza a essência espiritual do universo e sua expressão no homem como coragem intrépida e vontade indomável, a pedra mais dura que risca todas as outras, a safira representa a sabedoria. Para encetar a viagem o jovem deve retirar sua veste real e seu manto de púrpura. Temos aqui a descrição do processo involutivo, a penosa descida do espírito à matéria. A alegoria da retirada das vestes espirituais refere-se à desativação dos poderes espirituais no espírito encarnante que deve recobrir-se com roupagens cada vez mais grosseiras, culminando na colocação de vestes que, por suas vibrações pesadas, são consideradas como impuras, o corpo astral e o físico. Segue-se, então, o curioso pacto feito por seus pais, que é gravado no coração do peregrino, no âmago de seu ser, para que nunca mais possa ser esquecido. Esse pacto simboliza a missão do homem no mundo, que encerra a promessa de seu retorno triunfal às glórias celestiais. O conhecimento interior desse pacto explica a insatisfação latente que aflora no homem em determinados momentos, quando experimenta um sentimento de carência, uma saudade inexplicável que o persegue, até que entende que as coisas externas deste mundo não atendem aos profundos anseios da alma. Começa, então, a busca do verdadeiro tesouro, quando se dá a compreensão de que vivemos em desterro neste mundo distante. O pacto envolve a ida ao Egito, onde deverá recuperar a pérola preciosa que se encontra escondida no meio do mar, guardada pelas forças da matéria, simbolizadas pela terrível serpente. Essa pérola representa a gnosis, termo grego que significa conhecimento, porém não um conhecimento qualquer, mas o conhecimento último da realidade, que é vivencial e não meramente intelectual. O mar é o símbolo tradicional do plano emocional, onde se produzem as paixões e os desejos. A serpente, sobre a qual quase nada é dito no hino, simboliza a tremenda força telúrica que, como desejo sexual, é a força da procriação, mas que quando sublimada e dirigida para o alto torna-se o poder da criação espiritual. Insinuada como um monstro terrível, a serpente é na verdade o fogo serpentino, chamado no Oriente de Kundalini, que deve ser despertada e elevada cuidadosamente até o centro da cabeça, onde se encontra com a força espiritual que desce pelo chakra coronário para conferir a iluminação ou gnosis, simbolizada pela pérola. O curioso é que o prêmio por essa realização extremamente difícil é o retorno ao estado inicial. Em paralelo com outras tradições, percebe-se aqui que os universos passam por infindáveis ciclos de manifestação e retração. Em cada ciclo a consciência divina desce progressivamente à matéria, num processo de involução, seguido por uma etapa evolutiva em que vai se sutilizando, desprendendo-se progressivamente do jugo da matéria, até manifestar plenamente sua natureza divina original. O nobre filho parte do Oriente, da Terra da Luz, acompanhado de 2 guias. Esses são provavelmente aqueles seres divinos chamados de arcanjos, Elohim ou Sefirotes, cuja missão é facilitar a descida da emanação das mônadas dos planos da plenitude celestial até o corpo físico. Segue-se um relato da passagem do jovem por diferentes lugares. A denominação desses locais deve corresponder à realidade histórico-geográfica da época em que o hino foi escrito e vela o seu significado interno. Atravessar as fronteiras de Maishan significa a passagem da alma pelos limites do mundo celestial, ou a ponte entre o mundo espiritual e o material, chamada no Oriente de Antakarana, e na Cabala referida como a Sepirat Peret. É nesta esfera que os seres de luz se misturam com os seres materiais, o lugar de encontro dos mercadores orientais. Esse local, ou melhor dito, plano de consciência, parece simbolizar o ponto de transição entre a mente superior e a inferior, onde os conceitos abstratos são cambiados por conceitos concretos utilizados neste mundo. Chegam, então, à Terra de Babel,
que tradicionalmente expressa a confusão dos sons, ou seja, das vibrações do plano dos desejos, das emoções e das paixões. Entram pelas muralhas de Sarbug, também referida como o labirinto, simbolizando os inextricáveis meandros da providência, que determina o destino dos homens, provavelmente uma alusão ao plano etérico em que uma complexa rede de ligações energéticas determina a conformação e as tendências dos corpos humanos. Ao chegarem ao Egito, símbolo do corpo físico, seus acompanhantes, tendo cumprido sua missão, retornam a seu mundo de origem. Nosso aventureiro estabelece-se numa hospedaria, ou seja, no corpo físico em que veio ao mundo. Para os gnósticos, o corpo humano era considerado como uma hospedaria da alma, expressando a ideia da impermanência. Ele parece um estranho aos seus companheiros, pois, enquanto o peregrino estiver consciente de sua missão divina, apesar de estar vestido como os egípcios, encarnado, será de alguma forma diferente dos outros, na medida em que seu comportamento e suas motivações estarão pautados por interesses que não são deste mundo. O viajante, porém, alia-se a um homem livre, filho de nobres da terra da alvorada. Jovem formoso e bem favorecido, representa o guia, ou instrutor espiritual, que sempre aparece quando o peregrino está em busca do supremo tesouro, e sua orientação e ajuda são inestimáveis para que o buscador possa realizar sua missão. O nobre amigo do nosso herói aconselha-o a não se misturar com os impuros. Os egípcios, porém, com suas artimanhas, apresentam-se ao viajante e oferecem-lhe seus alimentos. No caso, mais do que alimentos físicos, trata-se de alimentos para as emoções e as paixões, para o orgulho e a ambição, que mantém a mente constantemente direcionada para atividades ligadas às coisas deste mundo. Com isso, o filho do rei esquece-se de sua missão e torna-se súdito do rei local, ou seja, passa a atender aos interesses materiais, mergulhando num profundo esquecimento das coisas espirituais. Seus pais percebiam tudo o que se passava e ficaram ansiosos. A ansiedade dos pais é um véu, pois sabiam desde o início a natureza difícil da missão de seu filho e o longo tempo que deveria durar. Porém, chegado o momento apropriado na longa jornada da alma, que só a providência divina conhece, a corte divina envia uma mensagem em que cada membro da hierarquia celeste assina seu nome. Assinar o nome significa colocar seus poderes à disposição do destinatário. A carta lembra uma referência similar existente no livro Voz do Silêncio, onde é dito que o guia é a voz interior, a expressão da consciência divina, que só pode ser percebido quando há total silêncio interior e, portanto, quando o indivíduo não mais está voltado para as coisas do mundo. A carta voa como uma águia e, ao pousar ao lado do destinatário, transforma-se num discurso. A águia, a ave mais poderosa que voa em direção ao sol, o Logos, e desce para tomar pequenos quadrúpedes como presa, a personalidade quaternária, simboliza a natureza divina no homem que é enviada como mensageiro ao peregrino na terra distante. A águia representa o Cristo interior, a intuição espiritual, que ao pousar traz a verdade espiritual para o plano da mente concreta. Esse é um lindo simbolismo para a mensagem enviada pelo Pai e a corte celestial que, na realidade, já se encontra no interior da alma, no âmago do ser. O voo representa a elevação de consciência que permite a percepção do mundo sutil além dos interesses mundanos. A graça divina permite que o atribulado aventureiro possa ouvir a voz do silêncio, a mensagem da carta, e assim ele se levanta, despertando de seu sono profundo. O buscador regozija-se com a dádiva recebida, a lembrança de sua verdadeira natureza, e agradece a seus pais, beijando a carta, ou seja, absorvendo a mensagem de seu eu superior à sua consciência usual. O beijo é usado com frequência na linguagem sagrada para expressar a união, nesse caso a união da consciência superior, a mensagem do plano intuitivo simbolizado pela águia, com a consciência inferior, o jovem peregrino. O viajante percebe, então, que a carta já estava escrita em seu coração desde o princípio. Ela é a mensagem da vida una, que reverbera nos planos sutis desde o princípio da manifestação. Essa ideia também expressa por Paulo,
Nossa carta sois vós, carta escrita em nossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Evidentemente, pois, uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. 2 Cor 3, 2:3. Ao receber a mensagem da carta, o buscador desperta e parte para cumprir sua missão. A história não dá maiores detalhes sobre como é obtido o tesouro, além da informação de que o jovem começou a cativar a serpente, encantando-a para dormir, cantando para ela o nome de seu pai. Está implícito o poder dos nomes sagrados da divindade, usados na cabala como mantras. O peregrino invoca o nome do pai, da mãe e de toda a hierarquia celestial, mobilizando toda a força divina dos arcanjos para despertar e utilizar os tremendos poderes da serpente adormecida, a Kundalini, elevando até a cabeça onde ocorre a iluminação libertadora, a Gnosis, simbolizada pela pérola. Esse processo tem um estreito paralelo com a Cabala, em que a consciência é elevada pelo pilar central, usando a força armazenada na base, na Sepira e Esod, valendo-se então da intermediação do Redentor Tiperete, para finalmente alcançar a Sepira oculta, Da'at, que significa conhecimento, ou seja, Gnosis. Uma vez obtida a pérola preciosa, o peregrino está livre do Egito e parte em direção à casa do pai, deixando para trás as vestimentas impuras. Isso parece indicar que, tendo obtido a iluminação, o buscador liberta-se do mundo da matéria primeira, simbolicamente, descarta seus corpos grosseiros. Caso deseje mais tarde voltar numa missão de misericórdia para ajudar outros buscadores adormecidos no Egito, poderá adquirir veículos, ou vestimentas, apropriados para esse tipo especial de missão que, apesar de serem idênticos aos usados pelos moradores da Terra, não são sujos nem impuros, pois foram especialmente confeccionados para o nobre, agora um mestre de compaixão e sabedoria. Nosso herói retorna pelo caminho pelo qual viera. A direção do Oriente simboliza a direção de onde vem a luz, portanto, a alma dirige-se para as alturas espirituais, o que também significa voltar-se para seu interior. Ocorre agora uma aparente contradição. O herói encontra, no caminho diante de si, a mensagem que o havia despertado. É como se houvesse um segundo encontro com a mensagem. Como o herói está liberto das limitações do corpo físico, agora pode perceber o que se encontra no recôndito de seu ser. A expansão de consciência, que inicialmente despertou a sua audição sutil, agora desperta também a sua visão espiritual. Essa parece ser a tendência da maior parte dos aspirantes na senda. Primeiramente a audição espiritual é desperta e só mais tarde a visão. Segue adiante, portanto, reconfortado pela voz amorosa do mestre interior e por visões diáfanas das vestes reais do mundo celestial. A voz é o aspecto feminino do poder, e a luz, o masculino, que guia, controla e ordena. A voz e a luz também podem ser interpretadas como sendo a verdade eterna, como nas Odes de Salomão. Ele vê as vestes mas ainda não pode vesti-las, pois não entrou no mundo da luz. A crescente expansão de consciência que nosso nobre experimenta é descrita como uma viagem. Assim, é dito que ele deixa para trás o labirinto e a terra de Babel, chegando a Maishan, o lugar de intercâmbio entre os mundos espiritual e material. Uma vez transposto esse limite, expresso como a costa onde se localiza a Maishan simbólica, aparecem os distribuidores do tesouro portando a veste de glória que havia sido deixada na casa do pai. Mais uma surpresa, a veste se parece com a imagem dele mesmo. O reencontro consigo mesmo, o reconhecimento de sua imagem primordial e a união com ela significam o verdadeiro momento da salvação. O fato de a veste parecer-se com seu dono é de grande importância em todas as tradições esotéricas. O conhecimento de nossa verdadeira natureza só pode ser realmente obtido através da gnosis, quando então percebemos todas as implicações de sermos a centelha divina interior, unos com o Pai, portanto, com todos os seres. Os tesoureiros apresentam-se como dois seres com uma única forma, representando a verdade oculta de que,
No mundo da manifestação, toda a unidade apresenta-se de forma dual. Cada ser de luz é completo, trazendo em si os dois aspectos da totalidade, masculino e feminino, força e forma. Os dois tesoureiros também representam o mestre e instrutor, que até então havia guiado ocultamente o jovem nobre, e o grande hierofante que concede a iniciação, ou seja, a veste de luz que simboliza a iluminação suprema. Os fiéis depositários dos tesouros do rei finalmente entregam a recompensa prometida ao herói, a veste gloriosa. A veste cravejada de joias, os tesouros espirituais, tem estampada a imagem do Rei dos Reis, ou seja, é uma expressão do Supremo. Ele, então, percebe que movimentos de gnosis abundavam em toda a extensão da veste, que estava se preparando como que para falar. A consciência da unidade fez com que a gnosis suprema seja concedida, desvelando a verdade sobre todas as coisas diretamente à mente. Pelas palavras da veste fica claro que o conquistador recebeu a iniciação final que o torna um super-homem, um mestre de compaixão e sabedoria. Isso é confirmado pelo nobre que diz: "E percebi em mim como minha estatura aumentava com sua atividade." O próximo passo é a cerimônia de posse da veste, que simboliza o grande esplendor que deve ser a cerimônia de iniciação de um mestre. A beleza colorida da veste e o manto de cores resplandecentes expressam o fato de que, ao tornar-se uno com o todo, o adepto tem a seu alcance os poderes dos 7 raios, simbolizados pela profusão de cores. Finalmente, o vencedor coloca a veste de luz e o manto de poder, ascende ao portal das boas-vindas e da reverência, onde inclina-se e presta homenagem à glória do Pai. Esse o recebe com alegria, da mesma forma como o pai agiu na parábola do filho pródigo, e todos os súditos do rei participam das comemorações, pois mais um filho de Deus, ou um raio do sol espiritual, retornou à fonte depois de cumprida sua missão. Fim.